Desde os segredos mais profundos, até o bug mais estranho, apresentamos e 50 curiosidades de Montgomery Gator. Passa o play, editor. Número 1. Montgomery Gator, mais conhecido como Monty. É um dos novos animatrônicos introduzidos em FNAF Security Breach. Monty faz parte do grupo musical de glam rock, juntamente com Roxy, Fred e Chica. Número 2. Embora Monty tenha aparecido apenas como animatrônico em Security Breach, já podemos jogar com ele em Fever Rage, um jogo anterior lançado por Scott para acalmar os fãs. No entanto, esta versão de Monty é mais poderosa, pois além de usar apenas calças, ele é extremamente bombado e não usa seus característicos óculos, pelo menos o moicano é bonito. Número 3. A existência de Monty foi revelada na primeira imagem promocional divulgada por Scott em seu site. Nessa imagem, vimos toda a banda de glam rock se apresentando para o público, incluindo Monty. O segundo teaser do lagarto foi lançado alguns meses depois no mesmo site, com seu design mais visível e acompanhado pela palavra Ian. Número 4. Embora a banda de glam rock tenha sido inspirada por outras bandas de glam rock, como o nome sugere, Monty parece ter adotado mais o estilo estético do funk rock, não apenas com dentes pontiagudos ou um moicano, mas também com uma vestimenta mais caótica. No entanto, nunca saberemos ao certo se suas calças são realmente calças ou se são suas pernas. Número 5. Monty possui a habilidade de ser o animatrônico mais forte de todos, pois sempre que ele se aproxima de uma pistola de bolas ele a destrói em questão de segundos. Sua força também é refletida em Fury Rage, onde as estatísticas mostram que ele é o personagem com o maior nível de força. No entanto, ele é o que tem menos sorte, o que talvez seja uma referência à forma como ele acaba sendo derrotado por uma criança em Security Breach. Número 6. Monty é o primeiro animatrônico baseado na família dos crocodilianos, ou seja, ele é um réptil. Ainda não temos certeza de que tipo de réptil ele é, se um crocodilo, um jacaré ou outro. No entanto, como nos Estados Unidos as pessoas têm jacarés de estimação, é provável que seja essa a espécie. Número 7. Monty também é baseado em um músico icônico. No entanto, ao contrário de Fred, que foi inspirado no Freddie Mercury, Monty foi inspirado no jazz. O músico em que se basearam para criá-lo foi Monty Montgomery, um dos melhores baixistas e o primeiro a tocar baixo elétrico em público, sendo o primeiro baixista eleito da história. Número 8. Algumas pessoas acreditam que o diálogo seguinte visto em um dos trailers de Security Breach pertence a Monty. You will do as I say. You will bring me what I want. And if you fail me, then you will. Both of you burn! No entanto, esse trecho foi removido do jogo e é mais provável que as falas realmente pertençam a Buruntra, devido à última frase e ao fato de ela dominar Vanessa. Mas sempre haverá pessoas em desacordo com essa teoria, afinal, estamos falando de teorias malucas. Número 9. Monty é o primeiro personagem cujo dublador, Cameron Miller, interpretou pelo menos na indústria de videogames. Assim como Fred e outros, Monty tem um dublador diferente. Número 10. Monty não é apenas um réptil que se irrita com tudo e destrói tudo em seu caminho, ele também tem um lado mais gourmet, por assim dizer. Isso pode ser visto na Monty Mystery Mix ou a mistura misteriosa de Monty, uma espécie de molho muito especial. Em uma mensagem que recebemos no relógio, descobrimos que foi proibido jogar essa mistura no triturador de lixo junto com os itens com sabor de pizza, pois eles temem que Chica acabe sendo esmagada por comer lixo. Podemos especular que a mistura contenha algo relacionado a isso, já que mencionam que o chip de personalidade de Chica muda muito quando ela está perto dela, atacando clientes e funcionários para obtê-la, o que levou à sua remoção. Com isto, não seria surpreendente se a mistura fosse parte do plano de Monty para eliminar Chica. Número 11. E além de ser o animatrônico mais forte, Monty também possui uma resistência impressionante. Mesmo depois de cair vários andares devido a Gregory, ficando praticamente destruído, ele continua avançando e perseguindo Gregory. Isso nos mostra como, mesmo sem metade do seu corpo, ele cumpre sua missão, ao contrário de Fred, que cai e desliga ao instante. Número 12. Monty é muito parecido com Fred em algumas coisas, como o desejo de ser uma superestrela e ter um compartimento para bolos e pinhatas. No entanto, parece ser um espaço menor. De qualquer forma, Monty também tem sua própria pinhata inspirada nele, que pode ser encontrada antes de chegar às mesas de festa.
Número 13, e Monty Gator Golf é a atração principal baseada neste animatrônico. Qual nome foi escolhido para ele devido ao alto número de incidentes em que jacarés e crocodilos foram avistados em campos de golfe? Número 14, e aqueles que não têm a oportunidade de jogar Security Breach podem desfrutar de uma experiência imersiva assistindo a um vídeo em 360 graus. Isso é possível na batalha contra Monty, permitindo-nos ter ângulos muito bons para observar melhor esse animatrônico se partindo ao meio durante sua queda. Número 15, tanto o jumpscare de Monty, quanto sua forma de andar quando está partido ao meio, são uma referência direta aos jacarés e crocodilos. Isto porque ao caminhar eles ficam muito próximos ao chão, e ao capturar suas presas, costumam girar várias vezes em torno de si mesmos, algo que Monty faz com Gregory enquanto morde após capturá-lo. Número 16, como já sabemos, Monty desempenha o papel do baixista da banda de glam rock. No entanto, nem todo animatrônico poderia tocar esse instrumento. Por essa razão, deram ao Hippo triângulo de metal. É por isso que Monty possui garras que o ajudam a cumprir seu papel, as quais têm causado vários problemas, como indicado em uma mensagem do Fast Watch, indicando que quando Monty fica com raiva e destrói tudo ao seu redor. Número 17, as recriações de Monty feitas por fãs não demoraram a aparecer. Podemos encontrar nelas várias formas pelas quais as pessoas construíram seu próprio Monty, sem gastar muito dinheiro, desde os mais simples feitos com Lego até os que, apesar de econômicos, possuem um acabamento incrível devido aos detalhes esculpidos. Número 18, em uma mensagem recebida pelo Fast Watch, descobrimos que Monty não se apresenta sempre no palco principal, pois ele passa tempo nas passarelas do Monty Golf. Nisso, alguém fez um hole-in-one enquanto ele estava lá, sofrendo o mesmo destino de quando enfrentou Gregory e todas as bolas caíram sobre ele, perdendo metade de seu corpo novamente. Por isso, tiveram que usar peças de reposição de emergência para consertá-lo. Número 19, próximo à entrada do Multigators Golf, haverá um tipo de palco onde veremos o Fred Bonnie que vimos em Freddy and France, com a mesma aparência suspeita de Bonnie. Se avançarmos mais, poderemos ver Chica, Roxy e Monty, que também estão escondidos atrás de alguns arbustos, mas com os trajes do Fasher Blast, talvez indicando Fred e Bonnie compartilhem o mesmo destino, enquanto os outros membros da banda permanecem juntos. Número 20, e outro dos colecionáveis de Monty que pode ser encontrada no jogo é a sua máscara, qual se assemelha à de Fred. No caso de Monty é a máscara de lagarto, que pode ser encontrada no Superstar, entre seus bichos de pelúcia. O interessante é que em um dos jogos secretos de FNAF, podemos ver uma criança com uma máscara que parece ser a de um jacaré ou crocodilo, talvez indicando que a criança veio do futuro ou que já existia um animatrônico ou crocodilo em uma das várias franquias. Talvez nunca saibamos ao certo. Número 21, Monty tem 7 linhas de voz em fibras Reich, uma a mais do que Glam Rock e Fred. Entre elas encontramos algumas que falam sobre sua vaidade, e como ele pergunta a si mesmo por que coisas assim acontecem com ele, sendo tão bonito. Outras linhas fazem referência à sua fúria, dizendo que ele está enlouquecendo, além de mencionar que ele consome proteínas com baixo teor de gordura. Número 22, o Hurricane Hole-in-One é um dos principais atrativos de Monty Gator Golf. Basicamente, trata-se de um balde cheio de bolas de golfe que Gregory joga em Monty. O objetivo não é destruir animatrônicos ou algo assim, embora isso tenha destruído Monty anteriormente. O objetivo é ativá-lo ao fazer um hole-in-one. Número 23, e um dos melhores mods para o jogo, é o que permite que mudemos o modelo de Glam Rock Fred para o de Monty. A aventura será exatamente a mesma que com Fred, mas com a diferença de que Monty nos protegerá e poderemos ver como seria entrar em seu interior. Número 24, já alguns afirmam que Monty usa os pés de Bonnie, já que no início do jogo ele ressalta a mensagem que nos diz a como Bonnie está fora de serviço. Monty está passando pelos ajustes necessários para se tornar o novo baixista, embora possa se referir às suas garras. Isso não elimina a possibilidade de que ele tenha as pernas do coelho, já que a mensagem revela que Monty perdeu as pernas devido ao Hurricane Hole-in-One, e as peças de reposição de emergência que foram usadas podem ter sido retiradas de Bonnie. Número 25, um dos minijogos mais extensos e elaborados que podemos encontrar no Mega Pizzaplex é o Monty Golf Arcade, que não é um minigolf, mas está dentro dele talvez para economizar espaço. É uma pena para Gregory que ele não possa jogar. Número 26, e embora Chica seja conhecida por seus excessos de comida que consome, Monty também não fica para trás. Ao que parece, ele costuma consumir milkshakes de $12 que é servido junto com um hambúrguer com queijo, confirmando que os animatrônicos adoram comida estranha, embora se suponha que eles não deveriam ser capazes de comer. Número 27, que existem alguns sinais nas cercas proibindo a passagem de Monty.
Isso ocorre porque o animatrônico prefere usar suas garras para se locomover, o que está gerando altos custos de reparo para a empresa. Talvez ele não tenha a chave do local porque não é muito habilidoso nesse tipo de coisa, como é ilustrado por um fã da comunidade onde Monty não consegue encontrar a chave correta. Número 28. Quando Monty perde metade de seu corpo, ocorre um bug visual bastante estranho. Quando examinamos mais de perto, encontramos um detalhe um pouco estranho, um de seus 20 dentes se torna vermelho, contrastando com seu modelo completo, que possui todos os dentes brancos. Talvez seja porque ele mordeu a língua durante a queda, mas deixaremos isso como um bug visual. Número 29. Assim como em todos os minigolfs, embora eu nunca tenha ido a um, as partidas são jogadas em 18 buracos diferentes, e podemos encontrar cada um deles enquanto percorremos as instalações. Alguns são bastante estranhos, o que coincide com a informação dada por um desenvolvedor em uma entrevista antes do lançamento do jogo, afirmando que eles queriam que esse campo fosse uma das coisas mais perigosas do jogo. Número 30. Já alguns jogadores tiveram acesso aos arquivos principais do jogo para descobrir todos os segredos e o material não utilizado. Agora podemos ver todas as animações que foram planejadas para Monty, incluindo animações de quando ele se quebra em duas partes ou quando ele anda sem pernas. No entanto, algumas dessas animações são confusas e difíceis de entender o que está acontecendo no jogo. Número 31. No primeiro buraco de Monty Golf Arcade, encontraremos um cenário peculiar. Pois Chica, Roxy e Monty estão juntos, enquanto Fred está deixado de lado acenando, confirmando que até mesmo os animatrônicos aplicam a lei do gelo, evitando se juntar a Fred, ou pelo menos é isso que Monty deseja. Número 32. As câmeras são um dos recursos que mais ajudarão na aventura, pois servirá para atordoar os animatrônicos. Podemos encontrá-la na sala de segurança de Monty Gatos Golf, mas quando a pegamos, Fred nos diz que não funciona em Monty, pois seus óculos de sol o protegem. Isso é assim até que eles caíram. Número 33. Apesar de que o ambiente no golfe de Monty busca recriar um clássico pântano da Flórida, com troncos, vegetação e lagos com crocodilos, esses não são os únicos elementos relevantes do cenário. Pois os desenvolvedores mencionam que a inspiração principal foi o próprio Monty, preenchendo cada buraco com bolas tóxicas coloridas, obstáculos de água e elementos de iconografia do Rock and Roll. Isso indica que talvez eles quisessem tornar todo esse cenário jogável, mas, por falta de tempo, agruparam o que faltou no arcade. Número 34. Há muitos sons relacionados a Monty no jogo, mas se explorarmos cada diálogo, descobriremos que a maioria deles é de grunhidos ou gritos de quando algo sai do controle. No entanto, também não faltam frases icônicas como a "você pode se esconder, mas não pode se esconder", passando pela mensagem de boas-vindas ao golfe, juntamente com todas as frases de advertência que o Monty diz ao longo do jogo. Número 35. Embora muitos estejam felizes com o Monty, outros não gostaram de perder o querido Bonnie, que nos acompanhou por tantos anos na franquia. Portanto, eles não demoraram em fazer seu próprio mod com Glam Rock Bonnie substituindo Monty, fazendo com que agora seja o mesmo Bonnie que seja destruído. O mesmo aconteceu Pop Play Team. A única desvantagem é que o modelo quebrado de Bonnie faz parecer que ele está andando de cabeça para baixo, mas é melhor do que nada. Número 36. E um dos colecionáveis mais ocultos do jogo é o pelúcia do Glam Monty Plush, um colecionável de pelúcia como qualquer outro. Mas para encontrá-lo, é preciso chegar ao Fascade, atrás da máquina de Fantime Fred, encontraremos o presente, que muitas vezes é um dos últimos a serem encontrados por alguns. Número 37. O segundo buraco do jogo mostra um cenário que presta homenagem ao FNAF 1. Com os mesmos animatrônicos que estão na mesma pose que em um dos cartazes do jogo que diz a Celebrate. Se observarmos com atenção, poderemos encontrar Fox escondido em outro lugar. No buraco 3 veremos o escritório de segurança de FNAF 2. No quarto, uma referência a Help Wanted, quando Mangle nos perseguia de um lado para o outro. O quinto é o paraíso das garotas e dos amantes de doces, e embora o principal animatrônico que vemos seja o Cupcake, no sexto buraco encontraremos Baby, ou muitas Babs, já que também haverá modelos de pelúcia dela com referências a Help Wanted. Por fim, o sétimo buraco volta para Security Breach e nos mostra o Daikari atender, em sua forma de lua e sol, juntamente com alguns geradores que lembram o nível da creche. Número 38. Se levarmos Fred na área de peças e serviços enquanto o mod que o substitui por Monty estiver ativo, poderemos fazer algumas melhorias nele. No entanto, quando passamos pelo processo, começa a ficar mais assustador ter um animatrônico com dentes tão afiados.
E se retirarmos o rosto para instalar os olhos de Roxy, alguns dos dentes superiores ficarão presos na mandíbula inferior. Número 39. O quarto de Monty é um dos mais estranhos de todos, não apenas por ser o mais escuro, mas também por estar mais bagunçado, com partes da parede destruídas, móveis junto com pelúcias e um par de staffbots completamente destruídos. Alguns acreditam que Monty os destruiu porque Vanessa tinha mandado destruí-lo, assim como fez com Fred, enquanto outros acham que ele guarda rancor deles, pois talvez tenham sido eles que tiraram Bonnie de serviço. Número 40. Fizz é a bebida oficial dos animatrônicos na Security Breach. E o sabor da bebida de Monty, que, para surpresa de ninguém, é de limão, algo bastante esperado para um lagarto. Número 41. E Monty pode ter mais surpresas do que pensamos, como ser ambidestro. Pois podemos ver em algumas imagens como ele usa 2 Fast Blast sem problemas, ou cumprimentando com as 2 mãos, como se fossem pistolas. No entanto, ele ainda usa a mão direita para tocar, mas isso não impede que ele toque o baixo como quiser. Número 42. Embora muitos afirmem que Monty tenha assassinado Bonnie, muitos outros não acreditam nisso, o que gera grandes conflitos mentais para responder se ele fez ou não. Trazendo argumentos sólidos, como de que ele não foi programado para machucar Fred ou outros animatrônicos e que Bonnie seria praticamente um mentor para ele, o que o impediria ele de fazer isso. No entanto, até ele duvida da veracidade de suas próprias palavras. Número 43. Os fãs já imaginaram o que aconteceria se Gregory ajudasse Monty partido ao meio. O que acontece é que enquanto Fred diz a Monty para confiar neles, este parte para cima de Gregory e o abraça, tornando-se seu novo amigo. Talvez este seja um final canônico melhor do que o das 3 estrelinhas. Número 44. Pode ser que o último bichinho dourado que você precisa encontrar para completar os colecionáveis seja o de Golden Monty, pois está em um dos lugares mais estranhos de todos, o boliche de Bonnie. Quando passamos pelo corredor que está atrás dali, podemos chegar a uma escadaria que leva diretamente ao presente onde está escondido o Golden Monty. Talvez isso revele algum tipo de simpatia entre os dois ou ninguém saiba o que realmente significa. Número 45. No 7º buraco do Arcade de Monty's Golf, onde encontraremos um cenário um pouco diferente dos outros. Estará repleto de balões com diferentes letras e números, e o animatrônico que surgirá neste nível é Balloon Boy. Mas de olho, há mais por lá. Próximo ao buraco, há um par de números que formam o valor 55, que alguns interpretam como o 55 aniversário da criação do primeiro local da FNAF. Mas outros dizem que todos os números devem ser usados para formar um telefone para o qual ligar. Número 46. A comunidade de fãs criou modelos especiais e animações com algumas variações dos personagens, que têm sido bem recebidos. Talvez a versão mais louca seja aquela em que Monty pode disparar raios de luz pelos olhos, como o Superman ou o Cíclope dos X-Men. Ainda assim, é um trabalho incrível que contribui para a comunidade. Número 47. Poucos notaram que a máquina de arcade de Monty que está em seu quarto e a que está na atração são muito diferentes. Embora ambas sejam sobre golfe, a do quarto de Monty se chama Monty's Minigolf Arcade Cabine, e infelizmente, não é jogável, ao contrário da que encontramos no Monty's Gator's Golf Arcade. Ao observar as imagens de ambas, pode-se perceber que o primeiro título seria mais fácil, enquanto o segundo seria um pouco mais sombrio. Número 48. Se não bastasse ver Monty se partir ao meio, há pessoas que hackearam o jogo para ver a queda de vários ângulos, revelando alguns erros no processo, como quando por um momento o chão desaparece quando o balde gigante é ativado, e Monty é teletransportado várias vezes, fazendo com que ele não caia exatamente abaixo, mas onde os desenvolvedores queriam. Número 49. Na primeira vez em que vemos Monty perseguindo Gregory, ele quebra uma grade e corre atrás dele. Mas há aqueles que voltam atrás para ver o que há e evitam tudo isso usando hacks para atravessá-lo de uma vez, chegando assim ao fim, onde se encontra o quarto de Sister Location. E justo antes disso, onde descobrimos que há um quarto onde vemos alguns staffbots, que parecem ter sido massacrados por Monty. Tanto que veremos um pendurado em pé, algo verdadeiramente sinistro. Número 50. Existe uma maneira de entrar no Monty's Gator's Golf sem um passe de festa, o que é muito útil se quisermos evitar enfrentar o lagarto depois de que usemos todas as possibilidades de partida guardada. O truque consiste em atravessar a parede usando Fred para causar um glitch e assim atravessar a porta sem problemas. Número 50 mais um. No final, quando escapamos com Glowrock e Fred, podemos ver Monty assumindo seu lugar como líder do grupo. Isso levou a especulações de que, se este for o final canônico,
Veremos Monty como principal inimigo em próximas sequências, ou que vanie o controle. E essas foram as 50 curiosidades sobre Monty, como queiram chamá-lo, possivelmente o novo animatrônico mais carismático que foi apresentado pelo FNAF. Embora, em termos de carisma, ele não tenha muita competição. Se chegarmos a 30 likes, trarei mais um vídeo ou vários sobre FNAF Security Breach, dependendo do apoio. Fiquem atentos! Sem mais delongas, espero que vocês tenham adorado o vídeo. Me despeço, fui!